Queridos irmãos, queridas irmãs, nesta terça-feira, dia 21 de setembro, hoje festa do evangelista São Mateus, esse grande catequista que deixou para nós esse testemunho escrito do primeiro evangelho, que é realmente para a igreja um tesouro, porque além de narrar a vida de Jesus, ele deixa para nós também um caminho de ser igreja, um caminho de anúncio do Evangelho. Que São Mateus possa nos ajudar a sermos uma igreja testemunha de Cristo, que de fato sejamos catequistas, testemunhas dessa experiência que nós mesmos fizemos da misericórdia e que agora queremos transmitir a outros. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos e irmãs, graça e paz, da parte de Deus o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E o Evangelho da festa de São Mateus é o texto que fala da vocação de Levi, da vocação de Mateus. Mateus 9 ao 13. Ao passar adiante, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de arrecadação e disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e diziam aos discípulos dele: por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa: misericórdia eu quero, não sacrifício. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Até aqui o Evangelho de Jesus Cristo, a palavra de vida e salvação para todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, o texto da vocação de Mateus, do chamado de Mateus, reserva para nós alguns detalhes que é importante ser pensado, rezado nesse dia. Primeiro, não foi Mateus quem encontrou Jesus. Mateus foi encontrado. Não foi Mateus quem viu Jesus. Mateus foi visto por Jesus. E esse olhar de Jesus é mais do que um olhar físico. É mais do que um ver uma pessoa. Jesus viu Mateus como filho de Deus. Ainda pecador, sim, mas filho de Deus. E vendo, Jesus olha Mateus com um olhar de misericórdia, com um olhar de perdão. E por isso, não apenas vê, mas convida Mateus ao seguimento. E Mateus, envolvido por aquele olhar, sai seguindo Jesus pelo caminho. Mas Jesus quer mais. Jesus quer conhecer a casa, a intimidade de Mateus. Uma forma de dizer: olha, a sua vida, mesmo envolta em pecados, ela é importante. Isso vale muito para o chamado vocacional. Quantas vezes nós queremos negar o nosso passado e dizer: agora eu me converti. Quantas vezes queremos negar a nossa história para dizer: agora eu sou cristão. Não precisamos negar,
precisamos acolher, reconciliar para converter. Para que a conversão não seja apenas aparência, algo externo, mas que brote do coração. E talvez seja isso que Jesus está pedindo de Mateus. E por isso Jesus vai à casa de Mateus, senta à mesa para fazer a refeição, no momento de muita proximidade, de muita intimidade. E vêm os amigos de Mateus, que também eram pecadores, e se sentem acolhidos ali à mesa com Jesus. Logo vão aparecer os olhares condenadores, diferente do olhar de Jesus. Enquanto o olhar de Jesus acolhe, agora vai aparecer o olhar que acusa, que condena. E vão começar a acusar próprio Jesus. Como? O seu mestre come com pecadores? E Jesus deixa uma lição. E de estudar. E de aprender o que significa misericórdia eu quero, não sacrifício. Pois eu não vim chamar os justos, e sim pecadores. E por que Jesus faz esta opção? Ele mesmo dá a resposta. Porque quem tem saúde não precisa de médico, e sim os doentes. Queridos irmãos, queridas irmãs, quem sabe hoje pudéssemos nos colocar no lugar de Zaqueu e pedir a Jesus que nos olhe com o seu olhar de misericórdia. Pedir a Jesus a graça de, ao sentarmos com Ele no banquete da Eucaristia, possamos de fato compreender que a Eucaristia não é o pão dos anjos, que a Eucaristia não é o alimento dos santos, mas que a Eucaristia é pão dos pobres, que a Eucaristia é alimento que nos ajuda a fortalecer o nosso caminho de conversão. É o banquete dos redimidos, que foram acolhidos pela misericórdia. E ao mesmo tempo, quem sabe, pudéssemos tomar hoje esta atitude de Jesus, de olhar as pessoas, não com olhar condenatório, não com olhar de julgamento, mas quem sabe, pudéssemos hoje olhar as pessoas com verdadeira caridade, olhar com esse olhar de misericórdia. Como canta Adélia Prado, eu não queria muitas palavras para rezar. Queria apenas ser um quadro bem na frente de Deus para Ele olhar. Porque o olhar de Jesus é um olhar que nos envolve, que nos acolhe, que nos enche de vida, esperança e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus misericordioso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus.